Pedro, antes de você falar, eu estive agora recentemente com o Pedro em Belém, participando lá da Feira Panamazônica do livro, e tive a felicidade de estar com ele também o ano passado, por conta da mesma feira, e ali pela primeira vez conheci a travessia, e de fato vocês vão entender por que o meu entusiasmo quando o Pedro falar com vocês, mas eu o convidei para estar aqui essa manhã, porque o Pedro, com 29 anos de idade e um livreiro de 2 anos, um pouco menos, aliás, a livraria tem menos de 2 anos, ele nunca conheceu um mercado sem a Amazon e sem essa situação que nós estamos vivendo hoje de ataque absoluto, né? Então, como é que uma livraria como a Travessia, em Belém, consegue sobreviver numa situação tão complicada, né? Pedro, então, a palavra é com você. Bom dia a todos. Primeiro, uma honra, um prazer, uma festa estar aqui. O Alexandre foi para Belém recentemente, mas eu dizia para ele, até ano passado, quando ele foi na Panamazônica a primeira vez, que quem eu era doido para conhecer era o Rui. Porque eu passei um pedaço boa parte da minha infância no Rio de Janeiro, minha avó morava no Rio, e eu era sempre a criança que ia visitar a avó no Rio de Janeiro, e minha avó sempre foi leitora. E a livraria que a gente ia era a livraria Travessa de Ipanema, com o Antônio Berto atendendo a gente. Então é um lugar icônico para mim, é um lugar da minha sensibilidade. E, assim, como o Alexandre falava ainda há pouco, eu não sou livreiro de formação, gente. Eu não trabalhei na Saraiva, não fui demitido da cultura, não teve isso na minha vida. Eu sou, por de formação, professor de redação em língua portuguesa e literatura. Eu estou há 12 anos em sala de aula, comecei a dar aula com 17 anos como monitor ainda em cursinho pré-vestibular. E a travessia, ela veio de uma fome, ela veio de uma necessidade, ela veio de uma vontade, de um desejo de combater a solidão. Eu acho que esse é o ponto principal. A travessia, ela nasce como uma forma de fazer amigos, principalmente. Tudo na travessia passa pela adesão de comunidade. Tudo passa pela adesão de comunidade. E a ideia da travessia, ela veio porque eu alimentei na minha cabeça que eu tinha 2 sonhos, 2 grandes sonhos. Eu queria conhecer 30 países antes dos 30 e eu queria trabalhar numa livraria. E no 30º país não tinha mais livraria para trabalhar em Belém, assim que eu quisesse, né? E eu cheguei numa cidadezinha no México chamada San Cristóbal de las Casas, que tinha uma livraria. A cidade não tinha nada, mas tinha uma livraria. E essa livraria era muito particular. Aliás, o México também tem uma lei que protege a atividade livreira. Gera um desejo, gera uma vontade, mas essa livraria foi o que virou a chave na minha cabeça. Era uma livraria que você não tinha acesso aos livros. Tinha um balcão, tinha um senhorzinho lá extremamente rabugento, obviamente, né? Falando palavrão em espanhol. E esse balcão e os livros atrás. Então você chegava lá e dizia assim, minha mãe morreu, queria ler alguma coisa, terminei meu namoro. E ele não te deixava ir até os livros. Ele pegava e dizia, você tem que ler isso, você vai ler isso. Falei, cara, esse cara é um farmacêutico, ele é um livreiro, né? Ele receita história como quem dá Rivotril para as pessoas. É isso que eu quero, é isso que eu quero. Voltei para Belém entusiasmado e foi no mesmo... Eu já tinha decidido, batido o martelo naquela viagem que eu virei para minha namorada, na época namorada, né? Virei para ela e disse, eu vou abrir a livraria. E eu lembro de ficar muito emocionado nesse momento. Porque todo mundo ao meu redor disse, abre um bar, vai vender bebida, Heineken, vai abrir livraria. Meu pai, gente, coitado do meu pai. Meu pai, ele dizia que não precisa de 2 coisas, eu não precisa ser professor e trabalhar um comércio. Eu faço letras e abro uma livraria. E nesse momento em que eu decidi que ia abrir a Travessia mesmo, eu já tinha esse nome, o nome já ia ser Travessia. E não à toa, na apresentação que eu mandei para os amigos editores, aí a galera que me conhece vai lembrar disso, o título era do Travessão à Travessia, que é uma referência ao Grande Sertão Veredas, que começa com travessão e a última palavra é travessia. Para mim é o livro da minha vida, Guimarães Rosa é meu herói. E a gente nasceu no mesmo dia, olha aí. Tá vendo? Eu lembro de ter dito que ia abrir, e quando a gente chega em Belém tem a notícia de que a livraria Fox, que era uma livraria assim, patrimônio tombado da cidade, 30 anos de atividade, era um lugar que eu frequentava e ia encerrar as atividades. Foi quando eu vi, e aí comercialmente, uma janela de oportunidade. Sabe, uma livraria de rua em Belém, uma livraria de rua... Como é que eu imaginava uma livraria de rua com a identidade amazônica?
Porque isso é muito forte em mim. Eu sou professor há 12 anos e é muito eu fui pesquisador durante muito tempo de memória da Amazônia, gente. Então, você veio de Belém, perto de Maceió? Não, eu venho de Belém, no norte do Brasil. Uma livraria no meio da mata, numa cidade de 2,5 milhões de habitantes. E eu imaginava como é que seria essa livraria. E eu pensava de um jeito e ela foi de outro completamente diferente. Eu queria... Esse é o nosso barqueiro, essa é a travessia. Você pode passar, por favor?